De tempos em tempos, um dos fiéis da Igreja Católica é formalmente reconhecido pelo Papa em Roma como santo. A Igreja escolhe apenas pessoas de santidade excepcional para as honras do altar. Um candidato à santidade deve ser submetido a uma investigação e a uma avaliação do seu impacto sobre a fé de outras pessoas. Um dos candidatos sendo investigado é Frank Duff. Frank Duff, um modelo para leigos católicos. Em 1921, Frank Duff fundou a Legião de Maria, uma organização mundial para a fé católica dedicada à oração e a trabalhos apostólicos sobre a orientação da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus. Frank Duff reconheceu o papel especial de Maria em nos trazer para mais próximo de Jesus e em servir a Igreja. Foi uma ideia que prendeu a imaginação dos católicos por toda parte. Os membros da Legião estão sempre prontos para compartilhar sua fé com aqueles que mais precisam da mensagem do eterno amor de Deus. The Legion of Mary works quietly in parishes. It's doing home visitation, it's visiting the people at hospitals, it's working with young people, bringing people back into the church, visiting people in prisons. So a wide variety of works, and we think that it's a very good model for other places around the world. Of course, the Legion is very strong in places like the Congo, the Philippines and Korea, and it's in over 170 countries. So Frank's vision of bringing the good news and trusting in Our Lady to help to bring her son to everybody is being realised, and that is the vision that Frank had for the Legion of Mary. Em São Paulo, Brasil, membros da Legião de Maria estão se juntando hoje para abrir um novo centro de retiro. É um dia de comemoração, já que o centro está formalmente recebendo o nome de Frank Duff. Viva Frank Duff! Alguns irlandeses que conheceram Frank Duff viajaram para o Brasil para a ocasião. Well, my connection with Brazil began over 50 years ago, and Frank Duff said to me, "You better start learning Portuguese. They're going to Brazil next month." Millions of people literally have been inspired by him, you know. It's not just a figure of speech, but they really, as they've got to know him, they've really taken him to their hearts. Frank Duff was a man ahead of his time because his vision involves the laity. Amen. And of course the Legion promotes this as much as possible, that lay people participate in the church and spread the church and promote the sacraments, the receipt of sacraments. Este modelo de serviço para a Igreja começou na Irlanda, e os legionários irlandeses são especialmente gratos que a Legião de Maria esteja em praticamente todas as dioceses de cada país do mundo. A visão e as conquistas de Frank Duff são realmente notáveis. Por sorte, nós temos muitas evidências que nos ajudam a compreender Frank e suas ideias. Nós temos os seus escritos e atas das reuniões da Legião, e nós também temos uma ideia de sua personalidade. Numa entrevista em vídeo em 1979, Frank relembra algumas das primeiras reações aos seus planos. The Legion, from its first moment, was in the hands of the Blessed Virgin. And building on that idea, I ventured on the prognostication to them that they would encompass the whole world. They thought it so funny that they must have consumed the best part of 5 minutes in uproarious laughter. Such was the respect with which my prophecy was treated. Aye, a very chatty man, yeah, very. I remember we travelled down to a Legion Congress in the car and that, you know, of course he'd be chatting away and he'd talk about all kinds of subjects, you know. And even I remember we had a break and went for a little walk, another young chap and myself, and he talked to us just as if we were veterans, you know, like he is.
I first came to know Frank Duff about 1969, and I was amazed at the interest he had in me as a person, and I think the great confidence he had in young people, and he always, I think, took the view of getting the best out of people. He was very encouraging because he'd say, when you go to some place, you might find 10 things that are wrong. Now, he said, obviously you can't deal with every one of them, just deal with one, and the other 9 will improve. I was going by the terribly evident spirit of ordinary, simple people showing a degree of spirit which seemed to be limitless. Frank Duff nasceu em Dublin no dia 7 de junho de 1889 e era o mais velho de 7 filhos. Era um lar onde a educação era valorizada e Frank provou ser um excelente aluno na escola. A família lutou contra sua saúde frágil e quando Frank deixou a escola, tornou-se o provedor da família. Ele trabalhou como funcionário público na época da administração britânica na Irlanda. Frank teve uma educação católica muito devota e era assíduo em sua prática. E ele também lia sobre a fé e sobre a vida dos santos. Ele estava procurando por uma visão espiritual mais aprofundada. You have to have the entry of what we might call theological considerations into the position. It must be a complete faith. It must be a Catholic faith. It must believe in the doctrines of the Catholic Church. It must believe in something that is far too much neglected, and that's the Blessed Virgin. Querendo colocar sua fé em prática, Frank se juntou à Sociedade de São Vicente de Paulo em 1913. Isso o colocou em contato com uma vida escondida em Dublin. Por trás das suas gloriosas fachadas georgianas, Dublin era um lugar pobre nas primeiras décadas do século XX. A cidade tinha uma das piores favelas da Europa. Mas Frank viu a pobreza espiritual dos seus companheiros dublinenses e enxergou o que restava de fé nas pessoas. Ele estava convencido de que, alcançando as pessoas que tinham perdido sua fé ou sem fé alguma, elas poderiam ser trazidas para a segurança da Mãe Igreja, acreditando em Nossa Senhora. Nos seus estudos, Frank foi enormemente influenciado por a verdadeira devoção à bem-aventurada Virgem de Montfort. Então, em 1916, ele escreveu um livreto religioso de sua própria autoria. Podemos ser santos? Ele falou que todos nós somos chamados a ser santos e que nossa fé católica pode nos ajudar nessa jornada. Esta foi uma das suas primeiras visões e veio a se tornar uma das suas mais fortes convicções na vida. The ordinary lay person, down to the very simplest person, is capable of apostleship. And that was never dreamt of in earlier times. Ansioso para alcançar os esquecidos e pecadores de Dublin, Frank e um grupo de pessoas com ideias parecidas se juntaram. Eles se denominaram de Associação de Nossa Senhora da Misericórdia e rezaram a Nossa Senhora pedindo graças e orientação. Mais tarde, o grupo concordou com um novo nome proposto por Frank, Legião de Maria. O 50º aniversário do primeiro encontro foi lembrado em 1971. And in the room at the back of this house, in 1921, a little group of people gathered together and had a meeting, and that was the beginning of the Legion of Mary. It started from very small beginnings. It almost happened in a type of providential way. A few people came together, young girls mostly, and at that time the laity certainly weren't seen to have much of a role. And from there, it spread to virtually every diocese of the world. Like it's nearly like the way the church started with the 12 apostles and
just to think that that all emanated from one man. A pobreza opressiva em Dublin nos anos 1920 significava que as estruturas sociais estavam apodrecendo. Um subproduto era a existência em Dublin de uma das maiores áreas de prostituição da Europa. A polícia estava ignorando o problema da prostituição e a mesma coisa fazia a igreja. Sob a liderança de Frank, a Legião organizou retiros religiosos para as prostitutas e depois, a acomodação permanente foi dada com a ajuda do novo governo irlandês. Lentamente, em nome da Mãe de Deus, a Legião atraiu estas jovens para uma nova direção. Os esforços da Legião mudaram vidas e, por fim, mudaram toda a cara de uma zona de Dublin. That place never looked back. It was the most successful thing of its kind in all history. In fact, I don't know whether religious history produces anything like our systematic approach, the sustained effort, the total success. As atividades e a visão da Legião de Maria se expandiram. Outros albergues da Legião foram abertos, com mais lugares para homens e mulheres desfavorecidas. Como ela se tornou mais organizada, Frank preparou um manual da Legião. Um grupo seria conhecido como Presídio e se encontraria semanalmente para oração, debate e trabalhos apostólicos. A confiança em Nossa Senhora era a força guia, e a visitação dos legionários para os marginalizados seria o trabalho de evangelização. O manual era as instruções operacionais. I think the handbook it's a wonderful help to all of us to learn about the organization and to learn generally about being active in the churches. O Manual da Legião foi traduzido para mais de 200 línguas, com mais outras sendo adicionadas a cada ano. It's in a way like the Bible. Every time you go back over a bit of it, you say, gosh, I never read that before. But at different stages in your life, it has a different message. Frank Duff viu a Legião de Maria como uma oportunidade para as pessoas comprometidas com a fé a oferecerem serviços às suas paróquias locais junto com o clero. Foi um conceito revolucionário décadas à frente do seu tempo. A ideia prendeu a imaginação das pessoas e novos núcleos da Legião foram fundados por toda a Irlanda e depois no exterior, primeiramente em Glasgow e então Londres em 1929. Um legionário empreendedor levou a ideia para a Índia em 1931. Alguns disseram que não daria certo, mas deu. A Legião floresceu na Índia Católica. Na época do Congresso Eucarístico em Dublin, em 1932, a Legião já era bem conhecida internacionalmente. O Papa Pio XI tinha dado à Legião uma bênção especial no ano anterior. Muitos peregrinos visitantes apresentaram a Legião aos seus países de origem. Por exemplo, a Legião de Maria na Austrália aconteceu como um resultado direto do Congresso Eucarístico. E então, pela década de 1930, a Legião se espalhou pelo mundo. Um membro escolhido do presídio de cada país mantinha contato com a sede da Legião em Dublin. A excelente estrutura organizacional de Frank significava que a Legião poderia ser copiada em qualquer lugar. Mas, mais importante, esta era uma organização com raízes espirituais profundas, o que refletia a própria fé de Frank. Aqueles que o conheciam diziam que ele assistia à missa 2 vezes ao dia e passava 4 horas por dia rezando. Then, of course, he recited the Divine Office, every day, and then he had the Rosary, he had the Dolors of Our Lady, and he certainly had a very great foundation of prayer in his day, And I think we were all conscious of that, because anytime we went to the oratory in Regina Coeli, when we'd be leaving after Mass, Frank would be staying behind to read his breviary or say the Rosary or that. So we were aware that, of course, he was a man of deep spirituality. Uma das inovações de Frank
foi mandar enviados especialmente treinados para levar a legião a terras distantes. Alguns enviados deram uma contribuição extraordinária para o desenvolvimento das igrejas locais. Edelkin trabalhou no leste da África por 8 anos antes da sua morte inesperada em 1944. E na América do Sul, na década de 1950, Alfer Lamb desempenhou um vital papel evangelizador. Em 1962, o Papa convocou 2.500 bispos para ir a Roma para o Concílio Vaticano II. Eles estavam procurando formas de modernizar a fé e torná-la mais acessível. Então o Papa Paulo VI convidou Frank Duff para estar presente como auditor, um observador especial, já que o concílio tinha um interesse particular em promover a participação ativa e o papel de evangelização das pessoas de fé. And when he walked in, Cardinal Heenan was speaking and saw him and said, Frank Duff, there were 2,500 bishops and abbots there. They all stood up and applauded. He was there for 3 months, so that's about 30 lectures that he gave, and some of them in French, to groups of bishops. It must have been an amazing experience for him to go to the Second Vatican Council, an extraordinary event in the Church, and to see ideas that he had had so many years beforehand being simply recognised as a normal part of Church life. The Vatican Council number 2 represents an act of faith in the Legion of Mary. That's the great success of the Legion. It's mobilisation of those people of the world who would have been deemed unfit for apostleship. Well, that's our chief possession. And that's what Pope Paul said. What I like, he says, most about the Legion of Mary is that it knows how to use the little people. Hoje, a Legião continua a ser relevante e inspiradora. Milhões de membros em todo o mundo reúnem-se toda semana para rezar e para enriquecer sua fé. E com a ajuda de Nossa Senhora, eles continuam a levar a boa nova da salvação divina para os outros. É o mesmo modelo de organização estabelecido em 1921 por Frank Duff, que a partir de pequenas ações se tornou a maior organização da fé católica no mundo. A sede do concílio ainda é em Dublin, num lugar modesto, descendo a rua da casa de Frank Duff. Reuniões ainda acontecem na mesma sala onde Frank passou boa parte do seu tempo. Ele deixou o funcionalismo público em 1932 para trabalhar o tempo todo na Legião. Quando se aproximou dos 70 anos, Frank Duff deixou de ser um oficial ativo do concílio, mas ele permaneceu profundamente envolvido como influenciador e mentor para as jovens lideranças. I knew Frank Duff quite well, actually, and I'm very proud of that fact too. He was a very humble man, and he was a very, very intellectual man at the same time. You know, very, very well read, even though he hadn't got third level education. The other thing I used to think about is how he fitted so much into a day, because he gave over a lot of time to writing, reading, prayer life, apostolate, meetings, and yet he seemed to get through it all. He was a kind of a contradiction in terms. He rode a bike around everywhere. You know, he never travelled by car. He couldn't drive. So he was the most remarkable man, you know, and I count it a great privilege of my life to have known him. I was fascinated by him in some ways, you know, and to listen to him, you know, and to follow his train of thought. It was, I found it a very enriching experience, you know. Já com seus 90, Frank Duff foi gradualmente reduzindo seu ritmo. Ele resistiu a várias doenças, incluindo um derrame cerebral. O dia 7 de novembro de 1980 foi seu último dia na Terra.
The morning of the day he died, he was at a funeral. He just met us all, shook hands with us and asked us how we were. And he couldn't have been too good himself because, you know, he was old and frail and fragile, but people were glad to meet him. Com a notícia da sua morte, houve tristeza e também um sentimento universal sobre a vida sagrada de Frank Duff. As pessoas se juntaram para compartilhar a santidade da ocasião umas com as outras. We knew that people would want to come from distant places and to allow time for the news to go. So it was arranged with Fannigans that they would embalm his body. And so it was lying in state up there in the Regina Coeli Hostel. And the crowds were down the avenue, down as far as Brunswick Street all day long. O funeral teve repercussão nacional. Estiveram presentes o presidente da Irlanda, o governo e outras autoridades. O cortejo do funeral desceu a rua O'Connell, a grande via da capital da Irlanda. A nação estava de luto pela perda de um grande, mas muito modesto líder espiritual. The Legion, from its first moment, was in the hands of the Blessed Virgin. My departure from the scene is not going to remove it from her hands. Quando o Papa João Paulo II soube da morte de Frank, ele mandou um telegrama para a Legião. Ele disse que a associação que Frank fundou permitiu a inúmeros fiéis católicos a completarem seu papel de evangelização zelosa e efetiva. Hoje é um dia especial no túmulo de Frank. O cardeal Dias veio de Roma para um encontro com os padres em Dublin, mas ele dispensou algum tempo para se juntar aos legionários para relembrar Frank Duff. We know that this 21st century is the century of the laity, and the Vatican II gave this big push ahead, but thank God that the Lord chose Frank Duff to sow the seeds. And indeed, all over the world, especially in mainland China, Korea, the Far East, Africa, the seed is still producing fruit. And I think that now we have realized more and more how much he was illumined by the Holy Spirit. God our Father. O cardeal Dias lidera os legionários nas orações para a beatificação de Frank Duff. Eles rezam: Deus Pai, vós inspirastes vosso servo Frank Duff um profundo discernimento do mistério de vossa Igreja, corpo de Cristo e do lugar de Maria, Mãe de Jesus, nesse mistério. E eles pedem que, se for a vontade de Deus, que a santidade da vida de Frank seja reconhecida pela Igreja para a glória do vosso nome, por Cristo, nosso Senhor. Amém. Quando ele tinha 27 anos de idade, Frank perguntou: podemos ser santos? Agora um processo foi iniciado para provar que, na realidade, ele mesmo era um santo. Em 1996, o arcebispo de Dublin, Dom Desmond Connell, apresentou a causa de Frank Duff para canonização. A canonização só pode ser decretada pela Santa Sé. O Vaticano tem procedimentos especiais e o processo envolve uma longa investigação que requer prova de que uma pessoa viveu e morreu de um modo exemplar e sagrado. E é o Papa quem faz a declaração final. O Papa Bento XVI transmitiu suas bênçãos aos legionários e declarou seu apreço à Legião de Maria no serviço à Igreja. É esperado que o Papa também reconheça o serviço do fundador da Legião. Os passos a serem seguidos até a canonização requerem uma cuidadosa preparação de todos os documentos e testemunhos. Estas evidências ficam sob a tutela da diocese do candidato. É um processo muito minucioso e os teólogos devem examinar as afirmações do candidato para confirmar sua fidelidade à fé. No caso de Frank Duff,
muito desse trabalho já foi completado. We have the theological experts who've looked over the writings. That's all in place. We've had all the material looked at by a number of people. Something like 33,000 letters. I mean, the man was writing over 30 letters a day. This is Frank being humble again, I think. He had, I believe, one of the first little dictaphones. And he would talk his letters into them. They'd be typed up by a number of secretaries here in the Legion, and then he'd sign them all, and copies were all kept. He was always extremely appreciative of anything anyone did, and he was also always giving people encouragement, be they in the Legion or outside it, to raise their standards or to do a job. I'm just looking here at a letter where a legionary had written, or a person had written in and wondering should they go forward for officer, and he was encouraging the lady to go forward. So he was always on the alert to give people encouragement. No aniversário da morte de Frank Duff, todo novembro, os legionários irlandeses se juntam na Catedral de Dublin. Entre as suas orações está um pedido para prosseguir com a causa de canonização de Frank. Seguindo a investigação detalhada, o próximo estágio no processo é a verificação da santidade heróica, com a qual a pessoa é decretada como venerável. O próximo estágio requer pelo menos um milagre autêntico a fim de declarar o venerável como beato. Finalmente, a canonização em si é uma declaração do Papa de que uma pessoa falecida vai ser elevada a todas as honras do altar, que é o fato de ser santo. 2 milagres creditados ao beato geralmente são necessários antes da canonização. The Lord be with you. I remember once interviewing a man, because I'm in charge of the cause for the beatification of Frank Duff, a man from the hostel, the Morning Star hostel. And he knew Frank Duff very well, and I said to him, "No, are you prepared to say what you say under oath? Because it's no good to me unless you're prepared to swear on the Bible that this is true, you know." So he said he was. And I said, "What do you remember most about Frank Duff?" Now, this is a man who was an alcoholic, who was really a tragic life, really, tragic life. And he said an extraordinary thing to me. He said, "Father, Frank Duff was the only man I ever met who looked up to me." That is a tremendous thing to say, the reverence. Taking the dignity of a person, no matter how crashed they are in life, you know, you've got to believe that whatever you do to the least of my brothers and sisters, you do to me. That is his basic theology and practice, you know. So when I heard that, I said, "No, that's the kind of thing, that's the kind of saint I like." Aqueles que trabalham na causa sabem que existem fortes evidências e testemunhas convincentes que ajudam na canonização de Frank Duff. He was just something else. That's my summing of him. He was something. He was very ordinary, good company, and yet there was just something. There was something different. And when I say different, I suppose he really is a saint. Talvez a melhor evidência da santidade heróica de Frank Duff esteja nas vidas dos milhões de membros da Legião de Maria. Eles vivem sob a luz do amor de Deus e a certeza da salvação eterna, como revelado através de suas devoções à bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus. We must have sufficient belief that her dispensation will continue on undiminished, inasmuch as the Legion becomes more and more a vital element to the Church.